Senhor presidente, mesa diretora, senhores deputados, senhoras deputadas, assessores, imprensa, Galeria do Povo, FM Assembleia, TV Assembleia e todas as emissoras que nos transmitem, nosso cordial boa tarde. E hoje eu trago aqui um assunto de grande relevância para o nosso país e para o mundo, já que hoje nós estamos comemorando o Dia Internacional, o Dia Mundial da Água. E já vários parlamentares já se pronunciaram aqui nesta casa, mas eu trago alguns dados também que ainda não foram proferidos pelos parlamentares e que vão ajudar aqui na análise desse grande dia, no dia 22 de março, onde a gente comemora esse Dia Mundial da Água. E a data foi criada para refletir sobre a importância da água para a vida dos seres humanos e sua sustentabilidade no planeta. No Brasil, foi institucionalizada em nível nacional por iniciativa, então, do deputado federal Sérgio Novaes, e, a partir dali, passou definitivamente a fazer parte do calendário de ações e mobilizações no país em torno da defesa deste recurso, que é um direito essencial à vida em nosso planeta. E este ano, o Dia Mundial da Água traz à tona reflexões e discussões em torno do tema água e segurança alimentar. A relação entre a água e a saúde alimentar é intrínseca sobre dois principais fatores: a escassez e a poluição. E aí eu trago um dado aqui do relatório do Painel Internacional de Mudanças Climáticas das Nações Unidas, o IPCC, lançado ainda em 2007, que nos trouxe um grande alerta. Os efeitos do aquecimento global estão afetando diretamente a vida de bilhões de pessoas e a capacidade hídrica do planeta. Em certas partes do continente, os cursos de água podem chegar a perder até 80% do seu volume no verão. Rios e aquíferos no Mediterrâneo e regiões semiáridas das Américas, Austrália e Sul da África já demonstram estresse hídrico. E o Nordeste, por exemplo, pode sofrer o agravamento no processo de desertificação, especialmente porque o aquecimento global provoca, além da evaporação dos riachos e açudes, a perda da umidade no solo, contribuindo, portanto, para torná-los improdutivos. E aí, segundo os dados também da FAO, com as mudanças climáticas em curso, o planeta experimentará uma crescente escassez de água para a agricultura, considerada a principal fonte de consumo de água no mundo, o que afetará os meios de sobrevivência de comunidades rurais e a segurança alimentar de áreas urbanas. E aí nós trouxemos esse dado que 7 bilhões de pessoas, existem 7 bilhões de pessoas para alimentar o mundo hoje. Estima-se que o consumo médio diário de água por pessoa seja de 2 a 4 litros, mas a maior quantidade que bebemos vem dos alimentos. A produção de 1 quilo de trigo, por exemplo, consome 1.500 litros de água. 1 litro de suco de laranja consome 3.700 litros para a sua produção. E meio quilo de carne utiliza 9.250 litros de água. São dados que demonstram a importância da água para a produção de alimentos no mundo. E, ao mesmo tempo, esses dados nos chamam a atenção para a necessidade de uma mudança nos modos de consumo e de produção. E aí, senhores deputados, senhoras deputadas, paralela ao problema da escassez, é preciso se discutir também a poluição. Cerca de 1% de água doce, propícia para o consumo humano existente no mundo.
A Organização Mundial de Saúde afirma que mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável e que mais de 3.500 crianças morrem diariamente por consumo de água insalubre ou por doenças de veiculação hídrica. Por volta de 2050, pelo menos 80% da nossa população mundial deverá viver nos centros urbanos. Nas regiões metropolitanas do país, estima-se que haverá um crescimento demográfico de quase 25 milhões de habitantes até o ano de 2025, aumentando assim a demanda de abastecimento urbano. A população mais pobre das cidades é a mais afetada, tendo em vista as dificuldades de acesso à rede de abastecimento de água e saneamento por esse contingente populacional. No Brasil, é cada vez mais difícil garantir a oferta de água nas grandes cidades. Apesar do nosso país ser privilegiado, detendo em torno de 12% de água doce do mundo. E aí eu trago um dado da Agência Nacional de Águas também, apresentou um levantamento no ano passado, onde ela diz que 55% dos municípios brasileiros terão problema com abastecimento até 2015. O estudo mostra que são necessários, pelo menos, 22 bilhões de investimentos para evitar um colapso total até o ano de 2025. O mesmo levantamento aponta que, no Ceará, apenas 50 cidades terão abastecimento de água considerado satisfatório até o ano de 2015, o que demonstra a dificuldade de distribuirmos igualitariamente esse líquido precioso que é a nossa água. E aí, senhores deputados, senhoras deputadas, o ciclo natural da água está sendo diretamente afetado, o que compromete seriamente a segurança alimentar, as gerações futuras e a vida na natureza. A explosão demográfica mundial traz preocupações latentes e emergenciais sobre a capacidade de reagir do planeta e, principalmente, traz a necessidade de repensarmos o modelo econômico e predatório em que vivemos. Chegamos a um ponto em que temos urgentemente que descobrir um caminho para colocar em prática a aliança desenvolvimento e sustentabilidade. Explorar a natureza tem um condicionante muito importante: saber renovar e repor os estragos que são feitos ao nosso planeta. E, além de tudo, principalmente, construir um novo modelo de desenvolvimento que seja ecologicamente responsável, economicamente viável e socialmente justo. E, diante disto, a FAO tem apresentado algumas iniciativas que precisam ser adotadas por governantes e pela sociedade civil em geral. E é fundamental que a gente aqui cite o que é preciso para que a gente contribua de forma efetiva. Consumir produtos que façam uso menos intensivo de água. Reduzir o grande desperdício de alimentos, já que 30% dos alimentos produzidos em todo o mundo não são consumidos. E a água usada para produzi-los se perde. Produzir mais alimentos de melhor qualidade e com menos água, e levar uma alimentação saudável para todos. E aí, eu queria aqui, antes de concluir meu pronunciamento, queria apresentar aqui para vocês que a relatora da ONU alerta que a água e o saneamento devem manterem-se direitos humanos. E ela faz um relato aqui que eu acho importante repassar para todos vocês que estão em casa, para os nossos parlamentares aqui no plenário. E ela faz esse seguinte relato, que a nossa relatora é o nome dela é Catarina de Albuquerque, relatora da ONU. Ela diz o seguinte: no Dia Mundial da Água, a relatora da ONU para a Água e Saneamento pede aos países que não voltem com a palavra atrás
e assumam o direito à água potável para todos como essencial para preservar milhões de vidas humanas. E aí a nossa relatora diz que pede a todas as nações do mundo para que não dê as costas a essa decisão de reconhecer o direito à água e ao saneamento para todos e agirem de acordo com a decisão tomada. O direito à água e ao saneamento foi reconhecido oficialmente em 2010 pela Assembleia Geral e pelo Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Essa resolução, ela foi uma resolução negociada numa declaração sobre o Dia Mundial da Água, que se assinala nesta quinta-feira. Catarina alertou que alguns países, como o Canadá, o Reino Unido, estão aparentemente a preparar-se para retirar a referência explícita do direito à água e ao saneamento para todos, né? Da primeira versão da resolução a ser adaptada na conferência da ONU, que vai acontecer agora, que é a Rio+20. Portanto, que nós mantenhamos esse direito à água e ao saneamento e que essa conferência venha consolidar esse direito. Então, eu queria relatar esse compromisso e que a conferência reforce o compromisso anteriormente assumido. E queria aqui também fazer um registro sobre o 6º Fórum Mundial da Água, que será realizado esse mês em Marselha, na França. Em várias das mais de 100 atividades realizadas, especialistas, membros de governo, representantes da sociedade civil, defenderam um maior comprometimento com o tema na Rio+20, um mecanismo de governança global da água e o aprofundamento das discussões e pesquisas sobre o aumento da reserva de água para garantir os usos múltiplos de água e enfrentar as mudanças climáticas. E, portanto, eu queria aqui finalizar que devemos, por fim, estar atento a essas discussões nessa conferência, na Rio+20, e buscar implementar em nosso Estado as resoluções tomadas nesses pactos internacionais assinados pelo Brasil. Não poderíamos deixar de falar, nesse dia aqui, dizer que precisamos parabenizar a Assembleia Legislativa, por meio do Conselho dos Altos Estudos, que está apresentando aqui hoje à tarde essa audiência pública com os resultados do Pacto pelas Águas, e dizer que iremos participar hoje à tarde dessa audiência como uma forma de compromisso com esse tema e com todos aqueles que querem engrandecer e trazer esse resultado positivo para o nosso Estado. E, por fim, eu não poderia deixar de mencionar a histórica luta que impediu a privatização da água no setor saneamento na década de 90, e aqui eu queria relembrar a atuação do Sindiágua, a atuação, então, do deputado Sérgio Novaes e também do deputado Lula Moraes, e dizer que essa contribuição foi efetiva para que nós não tenhamos hoje a nossa água, nosso bem essencial, que é a água, privatizada. E, para finalizar, como a água é um bem público, essencial à vida, e os recursos naturais não podem ser tratados sob a ótica do lucro e da exploração predatória. Direitos não se compram, nem se vendem, mas se garantem com o máximo de prioridade para todos. Então, essa reflexão foi o que nós trouxemos para esse plenário e para todos os deputados e deputadas desta casa, que também, no período da tarde, iremos dar nossa contribuição também no Pacto pelas Águas, quando da apresentação desse relatório, que será muito importante para o nosso Estado, ações importantes de consolidação para o desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigada, senhor presidente.